uma melhorada. Declaro aberta a presente sessão da Terceira Câmara Julgadora do Conselho Administrativo Tributário do Estado de Goiás, do dia 25 de setembro de 2024. Desejo à nossa secretária Laura um bom dia, doutora Gerluce, doutora Tatiane, conselheiros Francisco, Ricardo, Henrique, conselheiro Valdir, um bom dia e uma excelente sessão de trabalho. Temos para apreciação hoje, nesta Câmara, dois processos na pauta, não temos retorno. E considerando a presença da doutora Tatiane, que representa o sujeito passivo do item 2 da pauta, esta será a ordem de apreciação. Assim, anuncio o processo 40.119.0164.5343, com impugnação em segunda instância, número 2147 de 2024, em que é impugnante Fênix Comércio de Medicamentos Limitada, ME, solidário Hudson Antônio de Jesus, relator do processo, o conselheiro Francisco Viana Lopes, que ocupa a cadeira 1, representante do sujeito passivo, doutora Tatiane Meirelles, e representante da Fazenda Pública, doutora Gerluce Castanheira Silva Pádua. Doutor Francisco, quando o senhor estiver em condições. Bom dia, senhora coordenadora, nobres conselheiros, senhora advogada, senhora representante fazendário, nossa secretária. O presente lançamento, lavrado em 16 de 7 de 2019, trata de acusação fiscal de omissão de registro de saída de mercadorias tributadas, tributada no período de 1 de 1 de 2017 a 31 de 12 de 2017, na importância de R$ 1.146.846,86 referente ao déficit financeiro apurado em auditoria do movimento. Dessa forma, excluiu o pagamento do imposto na importância de R$ 186.706,67. No anexo complementar, informa que o contribuinte foi notificado em 17 de 6 de 2019 a apresentação de documento fiscal para fins de fiscalização, porém o mesmo não apresentou a documentação solicitada e, vista disso, foi lavrado o auto de infração final 4886 para não atendimento à notificação. Informa que a proporcionalidade e a alíquota média foram retiradas do Manual de Auditoria e Instrução de Serviços 15/2009 do SAT. O sujeito passivo com obrigado identificado foi autuado com base no artigo 45, inciso 12 da Lei 11.651. Intimado, o sujeito passivo não comparece, lavado o termo de revelia, a folha 35, o sujeito passivo e solidário. Após a intimação, apresenta peça impugnatória, de folhas 44 a 56, alegando que não efetuou compra de mercadorias das notas fiscais em base à autuação, e que fez boletim de ocorrência em razão de não estarem utilizando o seu CNPJ indevidamente. Registro de atendimento integrado, número 41.38.680, de 14 de 9 de 2017, das folhas 64 e 65, e registro de atendimento integrado, número 39.18.336, de 19 de 6 de 2017, as folhas 65 e 67. Alega ainda que ingressou em ação declaratória de desistência de relação contratual comercial, número 53.309.47.41/2017, 809.0100, de 14 de 9 de 2017, de folha 68 e 75, negando relação comercial com as duas empresas, TAC Atacadista de Produtos de Higiene, Eireli, e Pharma Service Distribuidora Limitada, sendo requerido nesses autos o passivo a quebra do sigilo bancário, para que seja elucidado quem fez as declarações financeiras para as empresas fornecedoras. Sustenta que, à época da ocorrência dos fatos, os auditores fiscais Sidney Roberto e Eupídio e Wesley Afonso estiveram na empresa e constataram que o estabelecimento jamais teria adquirido tantas mercadorias. Afirma ainda que as multas acrescidas aos supostos valores principais da obrigação sofreram incidência de juros moratórios, criando assim uma capitalização indevida e onerosa e ilícita, que se torna ainda maior por não ter autuado cometido a nenhuma infração, sendo vítima de criminosos que estão fazendo uso do seu CNPJ. Ao final, a recabilidade ou conversão de diligência
Considerando o princípio da verdade material e o dispositivo do artigo 19, a primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, a sessão realizada no dia 8/2/2021, resolveu, por unanimidade de votos, converter o julgamento de diligência e encaminhar os autos à Delegacia Geral da Fiscalização de Lusiânia, para que seu ilustre titular determine ao auditor fiscal para que anexe ao processo os mesmos relatórios de notas fiscais de entrada mostrados na mídia digital, acrescentando coluna com a identificação dos remetentes das operações, a presente manifestação escrita, a quantidade de notas fiscais destinadas às duas empresas acima citadas no período considerado, bem como a totalização dos valores das referidas operações, preste quaisquer outros esclarecimentos para entender úteis para a solução da lide. No relatório vivencial, o revisor informa que, para atender o item A, foi gerada uma consulta da ferramenta de inteligência da Secretaria de Economia, identificando os remetentes das notas fiscais. Observe que tanto o TAC da Cadiz de Produtos de Higiene e a Farmaservice Distribuidor realizaram as suas supostas vendas para o sujeito passivo apenas no primeiro semestre de 2017, não havendo operações na segunda metade do ano. Fiz algumas consultas do sistema de notas fiscais eletrônicas, conforme relatado, não existe vendas no segundo semestre. Respondendo ao item 2, a empresa Farmaservice Distribuidora emitiu 32 notas ao sujeito passivo, totalizando R$ 256.115,03 em desembolsos. E a atacadista emitiu 23 notas fiscais, um total de R$ 879.855,19. Por último, em atendimento ao item C, é muito importante apresentar a manifestação dos colegas auditores que tiveram estabelecimento em procedimento de vistoria. A resposta me foi enviada por e-mail nos seguintes termos, abre aspas. Trata-se essa atuação dos chamadas compras fantasmas, pois o contribuinte gerou a empresa, fez as compras, no entanto, nunca esteve estabelecido no local declarado. Descobri o estabelecimento por uma busca num BO, suspeitei da autenticidade das compras ali declaradas. Fomos ao local e, para nossa surpresa, o endereço da empresa era fictício. As mercadorias iam com toda certeza para tal local ou locais diferentes apontados no cadastro do contribuinte. Informações com os vizinhos ou ao local corroboraram que a empresa nunca funcionou naquele local. Trata de evidência da falsidade ideológica. Detalhe, verifica-se que será um auto de infração, algum relatório circunstanciado e ou vistorias anexadas. Pelo seguinte, o boletim de ocorrência de 14/9/2017, as páginas 63 e 64 do auto, podem ter sido feito apenas no início da ação fiscal e estiveram várias vezes no local, como ele alegou, já uma condição que não cumpria. Pode ser que a ação declaratória inexistente em relação contratual seja também fictícia. Só para a defesa. Provavelmente as empresas citadas nesse boletim de ocorrência terão comprovado da relação jurídica. Mais importante ainda notar que a empresa alega que estivemos lá, fomos lá, não para comprovar que o estabelecimento jamais teria adquirido todas as mercadorias, mas para provar a fraude fiscal que causou a omissão de tantos pagamentos. O local não estava preparado para o recebimento das mercadorias ou quaisquer atividades comerciais e não recebia de fato. Fecha aspas. Em virtude de não ter sido localizado o endereço declarado, comercial e residencial, e ainda não possui outra firma com inscrição ativa no estado de Goiás, a empresa foi intimada pelo edital para formar conhecimento do resultado da revisão processual, conforme as folhas 82 e 88, anexo ao processo, mas não atendeu a intimação. É o relatório, senhora coordenadora. Senhora coordenadora, eu gostaria de propor aqui uma, uma ideia, então, uma ideia de diligência, caso ela seja aprovada, não pode ser considerada lida, mas não aprovada, então vamos aprovar na sessão posterior, da alegação do sujeito passivo, e eu já relatei, há de fato aqui uma ação declaratória de inexistência de relação contractual. Ela é importante ela ser anexada na íntegra aqui no nosso processo, para que a gente possa adentrá-la e avaliar melhor. A diligência que foi proposta na primeira Câmara elucidou alguns pontos, mas há necessidade de nós entrarmos aqui e também darmos e subsidiarmos o processo administrativo tributário com tal conteúdo dessa ação. Portanto, a minha sugestão ela é bem simples, seria solicitar à PGE esclarecimento sobre essa ação, né? E também anexá-la aqui dentro do processo, dentro do processo. Obrigado.
Obrigada, conselheiro Francisco. Então, o senhor faz primeiramente, essa proposta. O senhor fez até a leitura do relatório completo, mas tem uma sugestão de encaminhamento antes do julgamento. Isso, apoiador. Eu fiz questão de fazer o relatório para elucidar e para dar conhecimento aos novos conselheiros que, antes de entrarmos no mérito, haveria necessidade dessa diligência. Estamos num lugar propício para isso, que é a fase cameral, e oportunamente podemos aqui diligenciar para melhor subsidiar os nossos votos. Obrigado. Obrigada, conselheiro Francisco. Doutora Tatiane, novamente desejo à senhora um bom dia e com a palavra para manifestação do sujeito passivo, a princípio, em relação a essa sugestão de encaminhamento do conselheiro relator. Eu acho excepcional a sugestão, uma vez que existe, eu posso diligenciar, inclusive, o número, não sei se é através de e-mail, qual seria o procedimento correto, o número do processo. Inclusive, no processo agora foi chamado tanto a Fazenda, a Secretaria da Fazenda, como o Ministério Público por possível cometimento de crime. Por quê? Porque nós sugerimos que a única forma de descobrir quem estava, a Farma ela parou de funcionar em 2019, né? Então, desde que houve, como teve a auditoria, foram também policiais e tudo, as vendas foram caindo, certo? E a Polícia Federal, ela está investigando vários casos análogos a esse de CNPJs que estão sendo utilizados indevidamente, de farmácias pequenas. Então, pessoas que estavam sendo chamadas foi verificando que algumas pessoas na cidade de Lusiânia, Goiás, estavam com um enriquecimento bem acelerado, né, um tipo de enriquecimento, e outras que tinham uma compra muito grande, como é o caso do meu cliente, era pessoas normais. Então, a Polícia Federal, tanto a Polícia Federal como o Ministério Público Federal, eles estão investigando. Meu cliente foi ouvido, inclusive, apenas como testemunha, e eu gostaria muito, achei a sugestão, porque realmente é um caso muito sério, é muito dinheiro. Meu cliente, hoje ele tem uma vida que ele trabalhava na farmácia, ele tinha farmácia, e hoje ele está desempregado desde isso, tem depressão, tem várias coisas, em detrimento disso, porque foi uma situação que constrangeu muito. Esse inquérito, inclusive, o que era para ter virado um inquérito, essa RAI, até hoje não se transformou no inquérito, que é outra coisa que eu também acho muito estranho, porque dado o lapso temporal, entendeu? Então, nós temos uma raia onde nós pedimos uma investigação, pedimos tudo, temos um processo, e outra coisa também foi a quebra de sigilo, porque essa quebra de sigilo, ela vai conseguir mostrar quem efetuava esses pagamentos, porque a Fênix era impossível, ela não tinha condições para isso, né? E esses foram expedidos boletos. Outra coisa interessante é que o Roberto, que trabalhava na Fênix, que trabalhava, desculpa, não me lembro se na TAC ou na Farma, ele nos informou que as duas empresas não tinham cadastro do Hudson, porque tem que ter o cadastro da pessoa física. E as duas empresas, elas não vendiam a prazo para quem tinha CPF e CNPJ negativado. E na época, tanto o CPF quanto o CNPJ estavam negativados. Então, foram emitidas notas fiscais sem o conhecimento dele, e a maioria para pagamento parcelado através de boleto bancário, por isso que seria interessante. E isso somente seria possível com alguma autorização de algum diretor da empresa ou alguém grande lá dentro. Então, nós entendemos que se trata de uma fraude muito grande, algo contra mesmo, contra um crime de grande proporção.
E nós sabemos que essa questão da farmácia popular, e nós não tememos, realmente nós queremos a investigação, porque a investigação, ela vai provar justamente o que nós queremos, que é a inocência do Hudson, porque não há essa capacidade, e nós sabemos aqui, por ser uma cidade pequena, o que possivelmente aconteceu. Só que, em virtude disso, houve já até ameaças, houve coisas assim, gravidade, coisas graves mesmo, e nós pedimos, então, que seja aceita essa proposta de diligência e também a solicitação de tanto, né, se for o caso na Polícia Federal, para que seja verificado essas investigações e também que a Polícia Civil aqui possa realmente fazer, olha o tempo que tem, uma investigação, né? Porque é a única forma que nós temos realmente de demonstrar o que está sendo alegado. Agradeço a todos e peço que acolham. Muito obrigada. Obrigada, obrigada, doutora Tatiane. Doutora Gerluce, bom dia. Com a palavra para a manifestação da Fazenda. Bom dia a todos. A Fazenda Pública concorda, né, com a resolução para a Procuradoria-Geral do Estado para informar o andamento do processo judicial, porque uma vez que ficar comprovado aí a fraude, né, essas notas fiscais que foram emitidas, se forem indevidas para a Fênix, praticamente a diferença aí da auditoria desaparece. Então, sim, a Fazenda Pública concorda, vamos ouvir a Procuradoria com relação ao processo judicial, o que ela tem a nos dizer. Obrigada, doutora Gerluce. Senhores conselheiros, necessitam de conferência? Sem necessidade, doutor Francisco, mantém a proposta de encaminhamento e, caso aprovada, será lida em sessão posterior. Sim, senhor Fernando. Obrigado. Conselheiro Ricardo, como o senhor manifesta? Senhor coordenador, primeiramente, muito bom dia. Bom dia à doutora Gerlúcia, doutora Tatiane, nossa secretária, todos os conselheiros, conselheiro Valdir, que está na sala de espera. Conforme muito bem relatado pelo doutor Francisco e discutido aí apresentado pela doutora Tatiane, bem como pela doutora Gerlúcia, o processo não está em condições de julgamento, né? Necessitamos aí eu diria até de uma resolução do processo, não seria nem só da manifestação, mas não sei se nós conseguiremos a resolução do processo, né? Mas, então, assim, concordo com o encaminhamento para a Procuradoria, é ela quem tem aí as condições de anexar aos autos inclusive, é ela quem representa o Estado nessas situações e, conforme a doutora Tatiana informou ali, a última movimentação dos processos foi de oficiar o Estado para que ele se manifeste ali na condição de terceiro interessado, né? Nós procuramos o processo na consulta pública ali do Projude, e a informação é essa. O Ministério Público me parece que até teria aceito, encaminhado para abertura de inquérito, então, de fato, os autos devem ser encaminhados à PGR. Parabenizo aí o doutor Francisco pela proposta de resolução. Muito obrigada, conselheiro Ricardo. Conselheiro Henrique, como o senhor vota? Bom dia, senhora coordenadora, demais presentes. Eu concordo com a proposta realizada pelo conselheiro relator. Conselheiro Adonítio, como o senhor vota? Bom dia a todos. Eu também voto favoravelmente à proposta de resolução do conselheiro Francisco Viana Lopes. Obrigada. Senhores, anuncio então o resultado de julgamento para o presente processo. A terceira Câmara Julgadora, ao acatar proposta do conselheiro relator, resolve, por unanimidade de votos, encaminhar os autos à Procuradoria-Geral do Estado de Goiás para que o seu titular nos preste as informações solicitadas pela Câmara. Resolução a ser lida em sessão posterior. E, com a concordância,
da representante do sujeito passivo e da Fazenda Pública. Doutora Tatiane, não tem mais processo conosco, desejo à senhora um bom dia. Bom dia a todos, muito obrigada pela recepção, pelo acolhimento e que tenham um dia maravilhoso. Muito obrigada. Obrigada. Solicita a recomposição de mesa. Em apreciação, processo 40, 116.0275.2814, com impugnação em segunda instância 2146 de 2024, em que é impugnante DM Decorações Limitada, solidários Maria da Graça Barbosa de Santana Nunes e Daniel Garcia Nunes. Relator do processo, o conselheiro Henrique Celso de Castro Santana, representante do sujeito passivo não se faz presente, e representante da Fazenda Pública, continua conosco a doutora Gerluce Castanheira Silva Papa. Doutor Henrique, quando o senhor estiver em condições. Em 23 de setembro de 2016, a Secretaria da Fazenda de Goiás autuou a empresa DM Decorações Limitada sob a alegação de que omitiu receitas no valor de R$ 2.723.957,68 durante o ano de 2015. Por meio de auditoria fiscal, comparou-se as notas fiscais eletrônicas e emissor de cupom fiscal com as declarações feitas do PGDAS, sistema utilizado por empresa optante pelo Simples Nacional para o cálculo e recolhimento de tributos. Diante da omissão de receitas, apurou-se ICMS a ser recolhido no valor de R$ 126.255,17. Além da cobrança desse valor, aplicou-se multa de 150% sobre o valor do imposto e acréscimos legais. O PER fez um total de R$ 333.806,91. Foram infringidos artigos 13, inciso 7, artigo 8º, parágrafo 15A, da Lei Complementar número 123.000 de 2006, acumulado com os artigos 16, 21, 26, 21, 25, 38 e 85, inciso 1, da Resolução CGSM, número 94 de 2011. E a penalidade aplicada foi a contida no artigo 44, inciso 1430 de 96, com redação da Lei número 488 de 2007. Além da autuada, foram incluídos na lei como responsável solidário sócio Daniel Garcia Nunes e Maria da Graça Barbosa de Santana Nunes, com fundamento no artigo 45, inciso 12 da Lei número 11.651 de 91, pois, segundo a autoridade autuante, enquanto gestores, concorreram para a prática da infração tributária. Intimados, conforme consta do termo de revelia de folha 15B, apenas a autuada apresentou defesa para requerer a nulidade do auto de infração por falta de segurança na apuração dos fatos, pois, além de ter transmitido todos os arquivos de suas operações fiscais ao sistema PGDA-SB, a omissão apontada pela fiscalização foi consequência de um erro no sistema digital, sem dolo ou má-fé de sua parte. Argumentou ainda que a multa de 150% aplicada sobre o valor do ICMS é desproporcional e possui efeito confiscatório, conforme estabelecida pela Constituição da República e reforçado por recentes decisões do Supremo Tribunal Federal, sendo certo que deveria ser reduzida para 75%, nos termos do artigo 44, inciso 1, da Lei nº 9.430 de 96. Por fim, o autor argumentou que não deixou de cumprir suas obrigações acessórias e que os valores transmitidos ao fisco eram corretos, embora pudesse haver discrepâncias nos dados digitais transmitidos. Alegou que o fisco não oportunizou à empresa uma chance de justificar ou corrigir possíveis erros antes da autuação. Diante do parcelamento do débito por parte do autuado, da multiplicidade de partes, aplicou-se no presente caso o artigo 11C do Decreto de Goiás, número 6.930 de 2009, para que o julgamento do presente processo administrativo tributário fosse sobrestado até o pagamento total do parcelamento ou sua eventual denúncia. Retomada a marcha processual por denúncia de parcelamento, os solidários apresentaram, em peça única, defesa extemporânea para, em síntese, requerer a retirada dos sócios da lide diante da declaração de inconstitucionalidade do artigo 45, inciso 12 do CPL. Não conhecida a impugnação apresentada, os autos foram encaminhados para a segunda instância e, após a intimação dos solidários, estes, por meio de impugnação em segunda instância, requereram a declaração de nulidade do auto de infração em relação aos solidários devido à declaração de inconstitucionalidade do artigo 45, inciso 12 do CPE,
por insegurança na infração, por carência de provas suficientes para comprovar o legado, por erro na tipificação da infração e da multa aplicada, pois não guardam consonância fática e jurídica, por falha na instrução processual de auditoria, o que caracterizou o cerceamento do direito de defesa. E quereram, no mérito, a declaração de procedência da auto-infração, devido à utilização de banco de dados ilegais para se embasar a autuação, uma vez que não se pode comprovar qualquer série de mercadoria sem documento fiscal. E, por fim, requereram a redução da multa aplicada de 150% para a multa por falta de entrega de arquivo magnético posto no artigo 71, inciso 23 do CTE. Esse é o relatório, senhora coordenadora. Obrigada, conselheiro Henrique. Conselheiro Henrique, poderia passar os pedidos? Sim, sim. Pede a nulidade do auto de infração para retirada dos sócios, né, devido à declaração de constitucionalidade do artigo 45, inciso 12. Alega insegurança na infração por carência de provas para comprovar o alegado. Eu acho que até as alegações são diferentes, mas o fim é o mesmo, tá? Por erro na tipificação da infração e da multa aplicada, pois, segundo a autuada, não guarda consonância fática e jurídica. E por falha na instrução processual de auditoria, o que caracterizou o cerceamento de direito de defesa. Então, acho que nessa parte preliminar, o que a autuada ela pede, basicamente, é a retirada dos sócios e a nulidade da auto-infração por segurança, a determinação da infração e cerceamento de direito de defesa. No mérito, Ah, pede improcedência do auto de infração por entender que foi utilizados banco de dados ilegais para embasar sua autuação, segundo consta da peça defensória. E, por fim, pede a redução da multa de 150% para aquela aplicada no artigo 23, artigo 71, inciso 23 do CTE, que é por falta de entrega de arquivo magnético. tá. Muito São obrigada, esses os pedidos. conselheiro Henrique. Doutora Geluce, com a palavra para a manifestação da Fazenda pelo prazo regimental de 10 minutos. Bom, vamos lá. Nós temos aqui, né, uma acusação de quê? Omissão de receita de uma empresa enquadrada no Simples Nacional, onde se fez um comparativo entre as notas fiscais eletrônicas e cupons fiscais emitidos com o valor das receitas declarado no PGDAS, né? A primeira manifestação do sujeito passivo é com relação à exclusão dos solidários. Ele requer a exclusão com fundamento na declaração de inconstitucionalidade do artigo 45, inciso 12 do CTE. A Fazenda Pública anexou nesses processos aí uma nota técnica, né, onde pede a alteração do fundamento jurídico para o artigo 135, inciso 3, combinado com o artigo 124, inciso 1. Por que que a Fazenda Pública está pedindo alteração e manutenção de solidários na LIDS? Porque, não sei se os senhores verificou, mas essa omissão de receita aí, ela é reincidente com relação a essa empresa. Nós temos autos aí, onde foi constatada omissão de receita, em 2013, o auto é final 5524, 2014, o auto é final 2229, 2015, este auto, e 2016, o auto de infração 8189. Ou seja, essa empresa ela vem por 4 anos seguidos omitindo receita no PGDAS. E o PGDAS, como todo mundo sabe, é o programa gerador do DAS, ou seja, é através da informação dessa receita que se calcula o imposto devido para o município, para os estados e para a União. Então, a gente vê aí uma ação reincidente dos sócios e deliberada para sonegar receita para pagar menos impostos, em 3 níveis. Aqui, senhores, nós não estamos falando de um erro de um mês ou outro no PGDAS, não. Nós estamos falando de 4 anos seguidos em que a empresa está omitindo receita. E por que que ela estaria fazendo isso? Se os senhores verificarem, no Simples Nacional, a receita bruta naquele período é 3.600.000. A empresa, conforme a auditoria, alcançou aí 5.696.000. Ou seja, se ela declarasse no PGDAS toda a receita de venda,
que ela fez, ela estaria automaticamente excluída do Simples Nacional. Portanto, a sonegação aí, ela tem um dolo, ela visa claramente um objetivo. A intenção dolosa clara aí é de se manter no Simples Nacional, ou seja, pagando menos impostos em todas as áreas, né? E só para fechar, senhores, isso é crime contra a ordem tributária, na Lei 837, artigo 1º. Omitir informação ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias. Declaração falsa omitindo receitas. Fraudar a fiscalização é omitindo operação em documento ou livro exigido pela lei federal. Não sei se o senhor se lembra, mas o PGDAS, a legislação do Simples, é federal. E ela está omitindo informações nesse livro, nesse programa, nesse gerador do DAS. É crime. Artigo 2º, constitui crime contra a mesma natureza, inciso 1, omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude para eximir-se total ou parcialmente de pagamento de tributos. Então, a intenção desse contribuinte aqui, como eu já disse, é simplesmente se manter no Simples Nacional. Tanto é que a receita que ele declara é 3.589.000, bem próximo dos 3.600.000, do qual ele ficaria previsto. E omite aí 2 milhões de reais para não ser desenquadrado do Simples, e com isso dá omitir pagamento de imposto nas 3 esferas, não só aqui no Estado, mas nas 3 esferas. Portanto, a Fazenda Pública solicita aos senhores que façam alteração do fundamento jurídico para o 135.3, combinado com o artigo 124.1, e mantenham na lide os sócios. Ela requer também nulidade por insegurança, diz que não há prova suficiente para comprovar o ilícito denunciado, que o lançamento se utilizou apenas de banco de dados, sem analisar estoque, notas fiscais de entrada e saída. Bom, analisou notas fiscais de saída, né? Tanto é que a omissão foi justamente porque, comparando as notas fiscais de saída com receita declarada, deu omissão de receita. E ele fala que diversas notas de saídas não foram consideradas. Bom, se considerar mais notas de saída, eu acredito que todas foram consideradas por conta da revisão, inclusive que confirmou. Se tivesse mais notas fiscais de saída a ser considerada, a omissão iria aumentar. Pede nulidade por erro na tipificação da infração e multa aplicada. Com relação à infração, ela fala que o artigo 64 é genérico. Os dispositivos legais aqui infringidos não têm nada a ver com o artigo 64 do CTE, são da lei federal, né? Da lei do Simples, a Lei Complementar 123, e da resolução do Conselho Nacional Gestor do Simples Nacional 94, que são os dispositivos que regulamentam as leis enquadradas no Simples. Então, não tem 64 aí, não sei porque ela mencionou isso. Com relação à multa, foi aplicada aí na época o artigo 44, inciso 1, né, da Lei dos Tributos Federais, foi a multa de 75, e o parágrafo 1º tem uma qualificadora de mais 75, então a multa fica em 150. Mas esse parágrafo foi alterado, né? Todos nós sabemos, agora ele limita a multa a 100%. E a Fazenda Pública entende que é o caso de aplicar essa limitação, a multa ficar em 100%, mas manter a qualificadora. Por quê? Porque o artigo 71 dessa lei descreve o que é sonegação. A sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendendo a impedir ou retardar total ou parcialmente o conhecimento por parte da autoridade fazendária. Inciso 2. Das condições pessoais do contribuinte suscetíveis de afetar a obrigação tributária principal ou crédito. O que é aqui a sonegação? O que ela quis ocultar aqui? A condição de contribuinte normal. Então, isso aqui é definido como sonegação. Portanto, a Fazenda Pública quer que mantenha o parágrafo 1º, né, essa qualificadora, só que limitada agora, a multa passa a ser 100% e não mais 150%. Ela solicitou alteração para o artigo 71, inciso 23, essa multa aí é por arquivo magnético, não tem nenhuma relação com o caso. Alega falha na instrução processual, que a base da acusação seria auditoria da saída registrada com documentário emitido,
a auditoria que é do Simples Nacional, não tem nada a ver com essa auditoria, que deveria ter sido feito trancamento de estoque para contagem física, analisar a entrada e saída. Aqui não se trata de auditoria específica de mercadoria, a auditoria realizada não envolve identificação unitária de mercadoria, portanto, não tem qualquer relevância esse pedido. Pede nulidade por cerceamento de defesa, falando que falta aí notas explicativas, que tal fato estaria cerceando o direito do sujeito passivo. Os formulários que sustentam a acusação é muito claro, tá aí a relação das notas fiscais de saída, tá aí os valores emitidos em cupom fiscal, é só fazer uma sominha e verificar com que é aquilo que foi declarado. Então, é tudo muito autoexplicativo, a Fazenda Pública entende que não precisa de maiores explicações. Pediu também a aplicação da forma privilegiada do parágrafo 8º do artigo 71, né, que só aplica quando não importa em falta de pagamento do imposto, está exigindo aqui exatamente ICMS, portanto, não pode ser aplicada a forma privilegiada. Então, senhores, a Fazenda Pública pede aos senhores que rejeitem as preliminares de nulidade por insegurança e cerceamento de direito de defesa, rejeite a aplicação do parágrafo 8º, forma privilegiada do artigo 71, rejeitem a alteração da multa para o artigo 71, inciso 23 do CTE, que sejam mantidos nas lides os solidários, com alteração do fundamento jurídico para o 135, inciso 3 e 124, inciso 1, e com relação ao mérito, já houve confissão de dívida do crédito tributário mediante pedido de parcelamento, né? Contudo, o valor do ICMS aí deve ser alterado para R$ 100.552,08, conforme revisão fiscal. É como se manifesta a Fazenda Pública, colocando à disposição dos senhores para qualquer esclarecimento. Doutora Ok. Gerluce, poderia repetir somente o valor 100.152,02? A procedência que a Fazenda pede? 100.552,08, conforme revisão. 100.552,08. Isso. Senhores conselheiros, necessitam de conferência? Conferência. Obrigado, senhora coordenadora, doutora Valéria. Desejar novamente um bom dia a todos, doutora Gerluz, a secretária Laura, todos que nos acompanham pelo YouTube, todos os conselheiros, em nome da doutora Valéria. Alteração da lei das multas federais, a 9.430, ela teve uma alteração recente, principalmente aqui no artigo 44, que trata das multas. E o artigo 44.1 fala da multa de 75% sobre a totalidade ou diferença do imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento de falta de declaração e nas declarações inexatas, que é o caso. Então, aqui a multa está aplicada corretamente, 44.1. A minha indagação para a representação fazendária é sobre a adequação. Porque o parágrafo primeiro, antes, previa que a multa seria cobrada em dobro, ou seja, ia para 50%. Agora ela traz duas situações, o inciso 6 e o inciso 7. No inciso 6, a limitação a 100%, no caso da contribuição objeto do lançamento de ofício, e no inciso 7, ela continua 150% quando essa diferença é verificada em casos de reincidência do sujeito passivo. E lá no mesmo artigo, lá no parágrafo 1º A, fala da reincidência quando praticado no prazo de 2 anos, contato do ato do lançamento em que tiver sido imputada a ação ou omissão tipificada nos artigos 71, 72, 73, que fala do dolo, fraude ou simulação. Então, eu só queria indagar se o pedido de adequação da Fazenda seria para o parágrafo 1º, inciso 6º, que limitaria a 100%. Só esse questionamento, doutora Valéria, eu queria ouvir a Fazenda Pública. Doutora Gerluce, seria possível responder ao conselheiro?
Eu olhei esse dispositivo sim por conta da reincidência, né? Mas eu entendi que para eu aplicar essa reincidência aí, eu já teria que ter constado no auto essas outras omissões. Como as outras omissões não estavam relacionadas, e eu é, descobri por uma pesquisa, né, porque que os processos andaram separados no CAT, então foi consultando a vida desse contribuinte, afinal ele tem bastante autos, não só esse, que eu vi que ele realmente vinha com essa reincidência nesses quatro sobre a mesma omissão. Então, por não constar, né, pela autoridade fiscal esse fato, a Fazenda Pública, eu entendo que o melhor seria o do inciso 6, doutora Donide, porque eu acho que teria que estar nos autos já comprovando essa reincidência. Até adiantando, eu também concordo, doutora Gerlúcia, até porque os outros autos não estavam definitivamente julgados, não tinha constituição definitiva. Então, seria só Isso, para constar que o pedido de readequação seria para o parágrafo 1º, inciso 6º, porque isso. senão não vai fazer a consideração dos 100% da multa, né, da redução de 150 para 100%. Na realidade, essa redução foi por conta das decisões dos tribunais que limitam, inclusive, as nossas 100% do valor do imposto. Obrigado, senhora Diferença? Fernanda. Estou satisfeito. Satisfeito? Doutora só uma dúvida. Em relação às reincidências, a senhora encontrou reincidência sobre esse mesmo fato? Sim, nós É temos disso. aí 4 processos andando aqui nesse conselho que tem a mesma omissão de receita nos exercícios de 13, 14, 15, esse aqui, e 16. Então, o que Dentro do prazo demonstra de que dois ela anos, né? vem omitindo receita para não ser desenquadrada do Simples Nacional. Tem um dólar, a Fazenda entende que tem um dólar aí dos sócios, né? Eles realmente não deixam que. Porque eles tiram as notas, eles emitem cupom fiscal, mas na hora de declarar no PGD, eles omitem aqui, nesse caso, 2 milhões de receita para não ser desenquadrado. Tá bom, obrigado. Alguma outra indagação? Senhores conselheiros, podemos encerrar a conferência? Sim? Conselheiro Henrique, o senhor gostaria de fazer o voto de forma separada pelos pedidos ou um voto de forma global envolvendo todos os pedidos? Coordenadora, para facilitar, eu prefiro já discorrer sobre tudo, até que eu faço meus votos, eu não faço a leitura deles. Enfim, em relação à declaração de nulidade, eu recebo o recurso, né, uma vez que ela tem tempestivo, mas em relação à declaração de nulidade por insegurança na infração, isso é também direito de defesa, até porque todos os pedidos dele, ele termina nesses pontos, né, de cerceamento de direito de defesa, insegurança na determinação de infração, eu os rejeito, uma vez que as provas, elas são suficientes, sim, para comprovar o alegado, elas foram adquiridas de forma legal e consta dos autos do processo. Em relação, e aí vem da improcedência da audifração devido à utilização de forma ilegal de provas que não procede essa alegação, todos os documentos, eles são idôneos e legais. Dou razão em relação à exclusão dos solidários, eles manifestam a exclusão dos solidários devido à inconstitucionalidade do artigo 45, inciso 12. Então, nesse sentido, eu dou provimento para retirá-los da lide. Em relação à redução da multa aplicada, eu confesso que eu tinha um outro entendimento. Eu não tinha me atentado para essas práticas reiteradas. Então, eu nego o pedido de redução da multa, conforme o requerido, com base no artigo 71, inciso 23, para acolher o pedido da Fazenda, essa readequação de multa com base no artigo 44, artigo 44, inciso 1, inciso 6º, né, doutora Júlia, se não me engano, Parágrafo 1º, inciso 6º. parágrafo inciso 6º da lei número 9.430 de 96.
Doutor Henrique, só poderia repetir o número da lei? 9.000? 9.430 de 1996. 9.000. Artigo 44, parágrafo 1º, inciso 6º. Concluiu, doutor Henrique? Sim. Ah, e quanto ao mérito? Eu nego o provimento. Porque quanto ao mérito, o que eles alegaram foi a ilegalidade das provas, né? O que eu entendo que não são ilegais e são suficientemente robustas para comprovar o alegado. E o valor da decisão singular já foi esse revisionado de 100.552,08 centavos? Esse valor, se não me engano, é de um retorno de uma diligência, né? De uma Sim. resolução. Sim, é este valor acrescido da multa de 5%. Tá. Doutor Henrique, a sentença foi de procedência total? Só para Não teve não. sentença, senhora coordenadora. Ah, Houve uma impugnação, tá certo. impugnação em segunda instância. Eles Tá até certo. apresentaram defesa, só que ela foi extemporânea. E aí Uhum, optaram, e aí os autos foram encaminhados para nós. tá certo, desculpa. Não, tudo bem. Somente na hora do anúncio que li, Tudo esqueci. bem, sem problema. Conselheira Donite, como o senhor vota? Conselheira Donídio? Eu acho que a conexão dele travou. Só um minutinho, senhores. Conselheiro Henrique, só tirando uma dúvida, eu não sei se precisa constar, tem Hum. o pedido de aplicação do parágrafo 8º de 71 e alteração da multa para o 7123, né? Então, Então, da multa talvez. 7123, eu abordei a questão Não, a do dúvida é se parágrafo não tem que oitavo constar, não. se É, não tem que constar no pedidos aí da decisão. desculpa, Se não a entendi. coordenadora não teria que analisar e rejeitar, votar e rejeitar esses pedidos. Ah, sim, é verdade. Teve um pedido que passou batido, senhora coordenadora, que é a aplicação do parágrafo oitavo, redução da multa em 50%. Eu nego esse pedido também. E alteração da multa para o 7123. Esse eu já abordei já. Eu acredito que também negar provimento ao pedido de adequação da multa, Sim, né? Conselheiro Adonídio, o senhor perdeu a conexão? Eu tinha passado para o senhor. O senhor ouviu o voto do conselheiro Henrique? Eu acredito que eu ouvi o voto todo, perfeitamente. Eu caí por uns 40 segundos, só se teve alguma observação final. Teve em relação ao mérito, né? valor. O E mérito. Não, essa eu ouvi. Eu até ouviu? queria fazer uma correção. Houve uma impugnação, sim, em primeira instância, só que esse processo, ele já teve três parcelamentos totais nesse processo. São os parcelamentos 279, 1064, 477, 78, 76, 559, 8370. E a impugnação em primeira instância foi só do sujeito passivo. Então, foi aplicado a desistência do recurso pela confissão retratável da dívida, pelo sujeito passivo. E os dois solidários foram declarados réveis. Os dois solidários vêm, sim, só com impugnação em segunda instância. Eles foram réveis em primeira instância e vêm com a impugnação, e a gente vai analisar porque aqui não se trata de um recurso do sujeito passivo, e sim dos solidários. Então, só essa correção para ficar claro. Mas, de toda forma, a revisão ela foi feita só na fase de segunda instância. Então, essa procedência parcial, que diminuiu o valor do tributo de 126.255,17 para 100.552,08, ela só aconteceu agora e coincide com o valor da minha procedência parcial. Hoje, esse auto está saneado com esses três parcelamentos, os três estão inativos hoje por falta de pagamento, restando 41.474. Quando a gente aplicar a procedência parcial, esse auto vai diminuir 26 mil, restando aproximadamente 15 mil no processo
para pagamento. Até eu falo assim porque talvez o sujeito passivo ou o representante deles assiste, né, a sessão. Esse auto de infração, inclusive, pode ser aproveitado para quitação do remanescente na anistia vigente que a Secretaria da Economia tem. Pois bem, além do mérito, o qual eu acompanho o voto do conselheiro Henrique, e também nas preliminares de nulidade eu também acompanho, eu queria destacar um ponto que eu divirjo, em relação à solidariedade dos dois solidários. Lá na folha 32B dos autos, em que o sujeito passivo apresenta o contrato social da empresa, fica claro que a administração do estabelecimento ele é feito exclusivamente pelo senhor Daniel. Então, ele é o único administrador da empresa. A Maria da Graça Barbosa, ela só é sócia e não faz atos de administração. A Fazenda Pública, ela pediu, já por escrito, em fase anterior desse processo, as páginas, né, 71 e 73 do processo, alteração da fundamentação legal da solidariedade, o artigo 124.1 e 135.3. Então, analisando o pedido da Fazenda Pública, que inclusive teve a intimação correta dos solidários para a manifestação, eu julgo, pela exclusão da sócia Maria da Graça Barbosa de Santana Nunes, por não ter verificado o dolo e também a sua participação, analisando os fundamentos do 124.1 e 135.3, e mantém na lide Miel Garcia Nunes, que é solidário da empresa e praticava os atos de escrituração, de assinatura dos PGDAs e também da decisão de lançar ou não essas notas fiscais na sua escrituração e no recolhimento, eu mantenho na lide, aceitando a alteração da fundamentação legal solicitada pela Fazenda Pública, as folhas 71 e 73, identificando no campo correto da qualificação no anexo estruturado a fundamentação legal dos artigos 124.1 e 135.3 do Código Tributário Nacional. Então, nesse ponto, quanto aos dois solidários, eu divirjo do voto do conselheiro Henrique. Em todos os outros pontos, eu voto assim como o conselheiro Henrique, também aceitando a adequação da penalidade para o artigo 44, inciso 1º, parágrafo 1, inciso 6º, considerando que a alteração da Lei 9.430 de 96, embora posterior aos fatos geradores, ela ocorreu em 2022, os fatos geradores são de 2015, este é um caso em que se aplica a retroatividade benigna, porque ela trata de alteração da penalidade e o sujeito passivo faz jus à retroatividade benigna da lei neste caso. Então, este é meu voto, coordenadora Valéria, acredito que eu votei todos os pontos. Resumindo, acompanho o relator em todos os pontos, exceto em relação à solidariedade, em relação a uma das sócias, eu não identifico os critérios exigidos pelo 124.1 e 135.3, e quanto ao outro, eu mantenho na lide exatamente por ter verificado a adequação da alteração proposta pela Fazenda Pública. Obrigada, conselheira Adonídio. Eu vou só pedir a gentileza do senhor, doutor Henrique ou doutora Gerlil, se tiver mais fácil, qual que é a folha que está o valor da revisão? 81, 82, doutor Valério. Tá, obrigada. Conselheiro Valdir, como o senhor vota? Bom dia, coordenadora, doutora Valéria.
pelo conselheiro Henrique, conselheiro Donídio, conselheiro Ricardo, da Gerlúcio pela Fazenda, o secretário Laura e demais pessoas nos acompanham. Eu vou votar integralmente o conselheiro relator, o conselheiro Henrique. Obrigada, conselheiro Valdir. Conselheiro Ricardo, como o senhor vota? Doutora Valéria, eu gostaria só de perguntar para o doutor Adonídio, qual é a página do processo que ele usou como argumento, ele citou a página, mas eu não, em que a Maria das Graças Barbosa não participa das decisões aqui, que eu estou vendo que ela é casada com 32B. o Daniel. A 32B no PDF, ela é 36. Cláusula 10ª, conselheiro Ricardo. Ah, tá. Ficou claro pelo contrato social, né? Com essas razões, eu voto com o conselheiro Adonídio, doutora Valéria. Obrigada, conselheiro Ricardo. Senhores, nós tivemos um empate em relação ao solidário Daniel Garcia Nunes, pois a solidária Maria da Graça Barbosa de Santana Nunes, apesar de fundamentos diferentes para a exclusão, ela foi excluída. Todos os conselheiros votaram pela sua exclusão, com exceção do Daniel Garcia Nunes. E nesse sentido, eu faço então, profiro o voto de desempate nos termos do artigo 33, parágrafo 3º da Lei 16.469, de 2009, e acompanho o voto do conselheiro Adonídio, mantendo o solidário Daniel Garcia Nunes na lide. E, senhores, com isso eu anuncio o resultado de julgamento para o presente processo. A terceira Câmara Julgadora, por unanimidade de votos, afasta as preliminares de nulidade do lançamento por cerceamento ao direito de defesa e insegurança na determinação da infração. Quanto ao mérito, conhece da impugnação apresentada pelos solidários, porém, nega-lhes provimento para manter procedente em parte o auto de infração, ICMS no valor de R$ 100.552,08, conforme revisão fiscal, folhas 81 e 82 dos autos, e conhecer do pedido de exclusão dos solidários, porém, dar provimento ao pedido da solidária Maria da Graça Barbosa de Santana Nunes e excluí-la da lide, negar provimento ao pedido de exclusão do solidário Daniel Garcia Nunes e mantê-lo na lide, com a, com a aceitação por parte do conselheiro vencedor do voto em relação ao solidário, conselheiro Adonídio, o qual acatou a alteração sugerida pela Fazenda Pública de fundamentação legal da inclusão do solidário para artigo 124, inciso 1, e artigo 135, inciso 3º do Código Tributário Nacional. Quanto ao pedido de adequação da penalidade arguida por parte do sujeito passivo, negar-lhe provimento e aceitar a sugestão da Fazenda Pública e alterar a penalidade para artigo 44, parágrafo 1º, inciso 6º da Lei 9.430 de 96, com a alteração efetuada em 2022. Senhores, este foi o resultado de julgamento para o presente processo. Não temos mais expediente, mas, porém, não temos mais processos a serem apreciados. E assim desejo à doutora Gerlúcia um bom dia e um excelente dia de trabalho. Obrigada e tenham todos também um abençoado dia de trabalho. Até uma próxima oportunidade.
Senhores, temos 2 acórdãos para aprovação e o conselheiro já deixou autorizado. Conselheiro Francisco. Francisco Viana Lopes, o relator. Abv Farmacêutica Limitada e Danvigor Indústria e Comércio de Laticínios Limitada. Acórdãos que receberão os números de 1048 e 1049 de 2024. Total de 2 processos, 2 acórdãos aprovados do conselheiro Francisco. Senhores, não temos mais expediente e nem mais processos a serem apreciados na presente sessão. Declaro, portanto, encerrada e já convoco os senhores para a nossa próxima sessão cameral, dia 27, sexta-feira, às 8h30.